Oi pessoal, olá a todos, bem-vindos a mais uma celebração da Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Vamos começar falando com Deus, pedindo as bênçãos dele sobre esse nosso tempo juntos? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado e pelo teu carinho e pedir agora que o Senhor venha nos fortalecer pela mensagem, pela palavra, pelo compartilhar, pelas músicas, que tudo isso sirva para nos aproximar do Senhor e nos aproximarmos uns dos outros. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar celebrando com música, com cântico, na parceria da IBNU com a Ibira, você e a sua família aí, e minha casa e eu aqui juntos cantando. Somente Deus.
somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erra para dar ao louvor somente a Deus.
Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. Nesse final de tarde, seguindo com mais uma reflexão sobre o nosso tema amplo aí, surpreendendo na crise. Talvez você já tenha pensado aí, qual o seu grande objetivo ao final de toda essa crise, ou então durante a mesma? Talvez você tenha pensado que é não engordar, manter-se saudável, fazer exercícios, né? Ou talvez finalizá-la de maneira sóbria, sem estar maluco, ou simplesmente estar vivo. Talvez você queira continuar empregado, ou eventualmente não falir o seu negócio, não declarar falência. Talvez um objetivo seja não zerar aí as suas reservas financeiras. Dentre os objetivos também pode ter algum como zerar as séries, finalizar aquela série que você tanto gosta e fazia tempo que não conseguia ver. Talvez seja ler um livro que fazia um tempo que você não conseguia ler. Talvez fazer um curso online, alguma especialização nesse tempo aí que estamos mais recolhidos. Ou quem sabe as suas expectativas são maiores, mais amplas e quer que o Brasil se torne comunista. Ou quem sabe o Brasil se torne um país mais conservador. Qual tem sido o seu grande objetivo? A sua maior necessidade, seu maior desejo diante dessa crise? Nós já falamos sobre diversos temas aqui nessa série. Agora nós estamos caminhando para a reta final dela, sendo surpreendidos durante a crise. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre vencendo a crise. Um tema muito interessante, muito propício, muito oportuno para essa reta final de reflexões de ser surpreendendo na crise. Nós a finalizaremos no próximo domingo, mas hoje nós vamos querer vencer na crise. E para que isso aconteça, eu quero convidá-lo a mais uma vez abaixar a sua cabeça, fechar o seu olho, para que a gente possa pedir a ajuda de Deus em oração para esse tempo que nós vamos ter nesse final de tarde. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos-nos diante de Ti, humildes, sabendo que só dependemos do Senhor para aprender, para renortearmos, para reorientarmos a nossa vida. Ajude-nos a vencer essa crise, ajude-nos a superá-la, ajude-nos a sermos surpreendentes como servos Teus, como cristãos, diante desse caos que muitas vezes tem se instaurado em nossa cidade, em nosso estado e nosso país. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia dos nossos governantes, ajude-os com a sabedoria que vem de Ti. E nesse momento que vamos refletir, pensar, meditar, aprender um pouquinho mais de Ti, que a Tua verdade seja dita, que a Tua verdade inunde o nosso coração. Fala conosco, Senhor, transforma-nos para que a gente possa vencer essa crise segundo a verdade que há em Ti, segundo a Tua palavra, segundo a Bíblia. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco nesse final de tarde. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. A gente tem conversado baseado em Filipenses. Então quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí em Filipenses, agora capítulo 3. E quero ler contigo do versículo 1 até o versículo 6, nesse comecinho de reflexão. Vamos lá? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Versículo 2, olha aqui os alertas, os cuidados que Paulo recomenda para o pessoal lá da igreja de Filipos. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu.
quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse aqui era Paulo. Pois bem, Paulo começa o nosso texto de hoje aqui de uma forma carinhosa, chamando os seus leitores de irmãos, aqueles por quem ele tinha um grande apreço e grande consideração. Recapitulando aqui brevemente, Paulo esteve preso nessa cidade aqui de Filipos. Se você quiser ler aí Atos capítulo 16, você vai conseguir entender um pouquinho melhor o que ele passou por ali. E provavelmente não, certamente, quando ele escreve essa carta ao pessoal ali de Filipos, ele também estava preso. E diante disso, nessas circunstâncias, ele chama a todos a alegria, naquele que pode trazer a verdadeira alegria, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. Ele convoca os seus leitores e convoca nós, mesmo em meio à crise. Alegrem-se no Senhor. E aqui é uma coisa importante que acabou passando, aí a gente não frisou nas reflexões anteriores, mas alegria é diferente de felicidade. A felicidade é uma emoção circunstancial, que muitas vezes é passageira. É como beber uma Coca-Cola gelada ou um suco gelado num momento de grande sede. Uau, que felicidade! Aquilo é algo passageiro, mas passa, como o próprio nome já diz, passageiro. Mas é uma felicidade passageira. Agora, a alegria é algo profundo do nosso ser. É como você imagina, é algo que tem peso, sabe? Imagina aqui a cena, um oceano, na superfície, esse oceano pode estar com as ondas revoltas, as ondas podem estar balançando, a superfície não pode aparentemente não estar plana. A temperatura na superfície, ora está alta, ora elevada, ora ela está baixa, ela está frio. Mas no fundo do oceano, no mais profundo, pode, independentemente da circunstância externa, ela se mantém a mesma. A alegria aqui que Paulo nos chama é essa alegria do fundo do oceano, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que nos cerca, a gente estar confiante, firmado em quem pode nos dar essa verdadeira alegria. O saudoso e grande pastor Russell Shedd dizia assim: nas circunstâncias mais miseráveis e penosas, ainda que você esteja experimentando uma tristeza profunda pela perda de um ente querido, você ainda pode se extasiar com a alegria do Senhor. Porque essa alegria vem pela presença do Espírito. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está conosco. A alegria total em meio à crise só pode acontecer quando estamos vivendo com a perspectiva correta da vida, a partir do paradigma de Jesus. Isso é o que a gente já vem falando de maneira recorrente nessa série de reflexões, porque a gente entende que o mundo aqui e agora é passageiro, é transitório, é efêmero, mas ao olhar para o futuro, nós podemos nos alegrar, mesmo nesse tempo presente adverso, porque a gente pode saber, a gente sabe que aquilo que está por vir é muito maior do que qualquer situação transitória, efêmera que estejamos passando nesse momento. Por isso que Paulo se alegra e fala que deve repetir, que ele deve escrever novamente as mesmas coisas e algumas dicas que ele tem. E isso para ele não é cansativo, não é algo desgostoso, não é algo penoso ou problemático. E o alerta que ele tem aqui para fazer é um alerta que ele reitera contra uns falsos mestres, alguns caras que distorciam a real que havia e que acontecia na vida cristã e no Evangelho. Como ele já falou, já mencionou, e nós já também conversamos aqui no capítulo 1, lá do versículo 15 a 17. Ele chama a atenção dos seus leitores, novamente, para que eles fiquem em casa? Opa! Não é exatamente isso. Mas para que eles fiquem alertas com os caras que até pregavam sobre Jesus, até refletiam e traziam uma mensagem, aí, uma realidade sobre Jesus, mas com uma motivação, com um coração totalmente equivocado, uma motivação errada. E aí ele vem com o raciocínio dele e apresenta um alerta tríplice contra, olha só, os cães, contra aqueles que praticam o mal,
praticantes do mal, e contra uns caras de uma tal falsa circuncisão. Isso é o que está escrito aí do versículo 2 do capítulo 3. Agora, que parada é essa que ele fala aqui? Cuidado com os cães. Será que ele fazia parte de algum tipo de carrocinha? Toma aí, cuidado com os cães, senão o cão vai te pegar. Será que é isso? Bom, para a gente entender melhor essa questão dos cães, é bom a gente entender um pouco do contexto histórico no qual Paulo escreve essa carta. Cão aqui era quase que um xingamento. Para o judeu, o cão era um animal impuro, que ele não poderia comer, tampouco sacrificar. O cachorrinho, para o judeu ali há 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, não era um animal dócil que dormia muitas vezes no pé da cama, não. Era um cara totalmente alienado. Eles não gostavam do cachorro. E por um cachorro não entrar, um cão, na comunidade judaica, assim o judeu se referia ao gentio. O gentio era um cara que não era um judeu. E ele dizia assim, cuidado com esses que vêm de fora. Então Paulo está alertando aqui, cuidado com essa turma que vem de fora, com esses caras que praticam o mal, com esses caras que não cooperam, que atrapalham, que prejudicam. E ele fala no finalzinho do versículo 2, cuidado com a falsa circuncisão. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não sei nem qual é a verdadeira. Pois bem, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Você que tem uma Bíblia aí, convido a abri-la ou então ligá-la aí no comecinho, em Gênesis, capítulo 17, com a história de um cara chamado Abraão. Olha aí, Gênesis 17, quero ler contigo aí do versículo 9 até o versículo 11. Mas não sem antes tomar um golinho d'água aqui, só um segundinho. Vamos lá, vamos ler Gênesis 17, do 9 até o 11. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. A verdadeira circuncisão era uma aliança de Deus com o seu povo. E aqui a circuncisão era uma espécie de fimose, alguma coisa assim. Era cortar um pedacinho de carne para demonstrar a aliança de Deus com o seu povo. Então todos os judeus aqui eram e muitos ainda continuam até hoje sendo circuncidados. E aqui uma questão textual interessante que chama um pouco a nossa atenção. A verdadeira circuncisão era uma palavra. A palavra que Paulo utiliza aqui não é exatamente circuncisão, mas tem mais a ver com mutilação. Tanto é que se você pegar a notinha de rodapé da NVI, vai estar lá, mutilação, que não era a circuncisão que representava a aliança de Deus com o seu povo, mas era simplesmente uma mutilação, um cortar a carne simplesmente por cortar, simplesmente cortar um pedacinho de carne no corpo. Não era uma mudança de coração de verdade. E agora, Paulo vem rebater esses falsos mestres, esses falsos ensinos aí de quem queria vencer a crise pelos seus próprios esforços, dizendo quem o povo cristão é de fato. Olha só quem o povo cristão é de fato no versículo 3. Pois nós aqui somos a circuncisão. A verdadeira circuncisão é quem os cristãos são. E que verdadeira circuncisão é essa? Agora, convido a ler Romanos, capítulo 2, versículo 29. Volta aí um pouquinho de Filipenses. Romanos, o grande tratado aí teológico de Paulo, no capítulo 2, versículo, desculpe-me, 29. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. A verdadeira circuncisão é a transformação do coração. Não é um ritual de cortar um pedacinho de carne, mas sim
um coração transformado. E aqui, você que nos ouve hoje, preciso fazer uma pergunta a você. Você já, porventura, experimentou essa mudança no seu coração? Essa mudança de padrão de vida, de existência? O arrependimento e a fé transformaram a sua realidade de vida? A crucificação de Jesus Cristo é a verdadeira circuncisão que Deus colocou à disposição de todos nós. Confiando nele como nosso Senhor, somos incluídos no povo verdadeiro de Deus, tornando-nos verdadeiramente seus filhos. E o texto segue. O texto fala que nós somos a verdadeira circuncisão, fala que nós adoramos pelo Espírito de Deus. Olha só como ele fala ali, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Se você lembrar de 1 Coríntios 10, 31, esse daqui até a Lívia se lembra, foi o versículo que a gente decorou em família aqui em casa há 3 semanas atrás. Façam tudo para a glória de Deus. Então nós adoramos a Deus pelo Espírito. E é interessante que o texto segue que nós adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Gloriar-se em Cristo Jesus é uma coisa que às vezes parece-nos efêmera, distante, além daquilo que a gente conhece, mas gloriar-se em Cristo Jesus é ter todo o prazer, todo o deleite nele, em Jesus, não nas coisas ou circunstâncias, situações circunstanciais da vida. É Jesus ser o suficiente, é Jesus ser o bastante. Como John Piper diria, é se satisfazer plenamente em Cristo. Não é se promover, mas sim promover o próprio Cristo. E quando a gente se gloria em Cristo, nós não confiamos na nossa própria carne, como é a sequência do versículo. E esse não confiar na própria carne não é ser aqui um vegetariano, de não querer saber de churrasco. Não, não é isso, nada disso. É sim não confiar nos seus próprios esforços, nos esforços humanos em si mesmo. É não confiar na carne mesmo, de verdade. E se liga só, olha só, Paulo, ele que tinha tudo para confiar no seu próprio esforço. Presta atenção no seu currículo. Preste atenção aqui, ó. Ele poderia falar ao meu currículo, aos meus pontos fortes. Presta atenção aqui no meu currículo Lattes, no meu LinkedIn. Presta atenção. Olha só o que ele diz a partir aí do versículo 5 e vamos ler o 5 e o 6. Paulo aqui, ó. Ele sim foi circuncidado, e a palavra aqui é circuncidado mesmo, não mutilado, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele passa aqui o seu currículo, ele apresenta aqui as suas qualidades. Paulo mostra aqui tudo o que ele tinha de bom. Olha só, e vamos entrar um pouquinho nos detalhes. Quando ele diz aqui que ele era circuncidado, ele faz exatamente um contraponto aos que são os falsos mestres, os caras que queriam ensinar alguma coisa ali na comunidade de Filipos. Ele não era aqui um prosélito convertido à fé judaica, mas ele era judeu por nascimento. Circuncidado ao 8º dia, igual, se você se lembra, ou se não se lembra, depois pode ler lá a história de Isaac, filho de Abraão, que fora circuncidado ao 8º dia. Os rabinos diziam que os circuncidados não poderiam ser lançados no inferno. Então, ele era um cara aqui que tinha um respaldo. E por ser circuncidado, ele diz que ele era, na sequência aqui, pertencente ao povo de Israel. Ao ser pertencente ao povo de Israel, ele diz que ele era judeu por nascimento, reforçando aqui a sua pureza genealógica. Ele era um puro sangue, um sangue azul. Ele não era um filho de Ismael, um árabe nesse caso aqui, mas sim Ismael que fora circuncidado aí ao seu 13º ano, mas sim ao 8º dia. E ele ressalta a sua pureza, a sua supremacia, vamos dizer assim, dizendo que ele era pertencente à tribo de Benjamim. E aqui vale um contexto histórico um pouquinho. Você se lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Lembra quando o povo o povo hebreu, né, quis um rei e eles elegeram sim um rei. E o primeiro rei foi Saul.
E você se lembra de qual tribo era esse rei Saul? Benjamim. Aliás, você se lembra qual que era o nome de Paulo antes dele conhecer a Jesus e se converter? Era Saulo. Saulo em grego. No hebraico, Saulo, Saul. Saul, Benjamim. A tribo de Benjamim foi a única que permaneceu o tempo inteiro ao lado da tribo de Judá, sendo fiel a Deus durante toda a sua existência. Qualquer dia a gente pode entrar mais nos detalhes aí da história de Israel e contar um pouquinho mais sobre isso. Mas acredite em mim, ele tinha todas as prerrogativas aí de um verdadeiro judeu. Tanto é que ele fala que ele era um verdadeiro hebreu, ou então hebreu dos hebreus, dizia a versão antiga. E isso quer dizer que ele era um judeu que frequentava a sinagoga, que conhecia o hebraico, conhecia o aramaico, que mantinha a sua cultura, mantinha a língua e o culto hebraico. Esses 4 benefícios aqui listados por Paulo o foram dados simplesmente por ele ter nascido. Ele não pediu nada isso a ninguém. Tudo isso ele recebera. E agora, a lista que segue, com os 3 aspectos na sequência, são escolhas que ele fez para a sua vida. Ele segue ali, que quanto à lei, ele era um fariseu. Ser fariseu era ser membro de dos partidos mais admirados. E quando eu pensava sobre isso, estava pensando, vou falar de um partido no Brasil mais admirado. Aí ficou, cri, cri, cri. Não tem como fazer uma analogia aqui. Qual o partido mais admirado no Brasil? Não temos um partido unânime no Brasil. Estamos longe, inclusive, de tê-los. Afinal, temos dezenas deles, né? Mas, enfim, os fariseus eram, sim, um partido muito admirado entre os vários partidos religiosos judaicos. E tanto era que eles não eram um partido muito numeroso. Eles eram exigentes para que os seus correligionários, para que os seus participantes fizessem parte desse partido. Tanto é que o pastor Russell Shedd, novamente, conta uma ilustração sobre um fariseu que ele leu sobre, que passou 8 horas por dia durante 2 anos estudando a lei do sábado, simplesmente para entender o que poderia ou não fazer para agradar a Deus. Esse era um fariseu, um cara que realmente buscava um conhecimento significativo da lei de Deus. E ele segue o seu currículo Lattes aqui, o seu LinkedIn, falando que quanto ao zelo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um zeloso e perseguidor da igreja, não porque ele odiava as pessoas, mas sim porque ele queria proteger a pureza da verdade que ele achava que estava em Deus. Tanto é que, se você se lembrar lá de Atos 8:1, ocorreu uma grande perseguição na igreja. O livro de Atos, Lucas, né, ali o escritor, relata que um dos principais perseguidores da igreja, um dos caras que até inclusive apedrejaram Estevão na história, era Saulo. Era esse cara aqui, zeloso perseguidor da igreja. E ele segue o seu currículo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um cumpridor da lei à risca, agindo em boa consciência, sem pecados por ação e também sem pecados por omissão. Diante dessa biografia aí aparentemente de respeito, olha só o que a gente vai descobrir. Que de nada vale. Porque viver pelo próprio esforço, pelos diplomas, certinho conforme a lei, não me faz ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Talvez você seja um cristão como Paulo era um judeu. Talvez você se orgulhe daquilo que você é, daquilo que você fez, daquilo que você faz. Como alguém que é cristão há gerações, que ensina os seus filhos a serem cristãos, que não perde uma celebração da Ibira, seja ela quando a fazíamos presencialmente ou agora online. Que está em dia aí com a sua oferta, dando-a regularmente.
que não sonega imposto, que não bate na mulher, que não bate no marido, que não falta no trabalho. É um zeloso, às vezes até cuidadoso com as coisas de Deus. Ou então nem é tão zeloso assim. Talvez você seja o primeiro da sua família a ter conhecido Jesus. Ainda tem uma vida um pouco desregrada e bagunçada. Mas mesmo assim, na boa, essas coisas por si só, ser bonzinho ou mais ou menos, sabe o que valem? Presta atenção. Se liga só. Vou até beber mais um gole d'água antes de a gente continuar. Olha na sequência. Comigo. O que Paulo diz, de que adianta todas essas coisas? Vamos ler só o versículo 7 e 8 até agora caminhando para o desfecho. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como, parece que o negócio está ficando sério aqui, como esterco para poder ganhar a Cristo. Cristo é mais valioso do que qualquer diploma ou possível qualificação ou graduação pessoal. Aqui, a vitória diante da crise, a vitória sobre a crise, não é pelo esforço próprio, mas sim pelo esforço do próprio, de Cristo. E aqui é importante, antes da gente continuar, a observar que Paulo era tudo aquilo que a gente falou ali atrás do currículo dele, e ele não negligenciou ou fez pouco caso das qualificações e das capacidades que ele tinha. Tanto é que, por vezes, ele se fez valer dessas prerrogativas até para ter julgamentos mais justos, como, por exemplo. Mas o ponto aqui é que Paulo não se apoiava, Paulo não se estribava nas suas qualificações ou nacionalidade. Esse é o ponto aqui. O ponto não é ser negligente com a sua carreira, com as suas características positivas, valores, com aquilo que você tem de bom. Não! Mas sim, não viver em função única e exclusiva disso. Por isso que Paulo começa no versículo 7. Mas, uma conjunção adversativa aí pra gente. Mas é a hora da grande virada. Tudo aquilo que ele tinha de prerrogativas, de qualificações, de diplomas, conhecimentos, aptidões e tudo mais, ele vai rever. E ele reporta todo o seu LinkedIn, sabe como? Como perda. É isso que ele fala ali no versículo 8. Todo o seu LinkedIn é uma perda. E essa perda, essa palavrinha que é forte, é uma perda irrecuperável, que não tem volta. Imagina aqui a situação, você está num navio, no meio do oceano, e você está lá apoiado ali num parapeito, admirando o mar, admirando a paisagem, e do nada a sua aliança, pum, cai no meio do oceano. O seu relógio que você usava abre a pulseira, estoura, escorrega da sua mão. Essa perda é irrecuperável, não tem jeito, é irreversível, não tem como mais voltar, não tem como pegar, não tem como achar. E é assim que Paulo reputa e repercute todo aquele seu currículo. Foi assim que Paulo contabilizou as suas prerrogativas por causa de Cristo. E aqui vale uma reflexão. Ou nós nos perdemos e nos despojamos de todos os nossos valores, às vezes ranços religiosos, para ganhar a Cristo, ou nos apegamos a Ele e perdemos Cristo. Karl Barth dizia que Paulo não olha as coisas do passado com neutralidade ou indiferença, mas sim, ele as rejeita com desprezo. E se ele as rejeita e se despe, joga fora, jogando-as ao lixo, como esterco, se isso sai, algo tem que entrar. Na física tem um princípio que é chamado o princípio da continuidade, que tudo o que entra, sai. Então, se ele está jogando algo fora, se algo está saindo, algo novo precisa entrar na vida de Paulo. E o que é esse algo novo que entra, que é muito melhor do que esse esterco que ele está jogando fora? Ele fala que mais vale ganhar Cristo e o seu conhecimento. Essa é a grande vitória diante da crise, o conhecimento de Jesus Cristo.
A grande vitória diante da crise é essa, é conhecer Jesus Cristo. E ele segue o seu argumento aqui no versículo 8, aprofundando, indo mais no detalhe. Olha só, ele fala aqui a palavrinha, mais do que isso, considero, e ele considera, ele avalia, ele pondera isso, ele repete essa palavra algumas vezes, e ele considera, vamos ler aí o versículo 8 novamente. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi, de novo aí, todas as coisas. Eu as considero como esterco. Para quê? Para poder ganhar Cristo. Ele reconhece que o caminho que dá acesso à profunda comunhão com seu Senhor ressuscitado é árduo, é longo, que exige sacrifício e deve-se pagar um preço elevado. E ele entende que meias medidas, coisas aleatórias, não adiantam. Paulo decidiu considerar tudo como esterco, tudo como refúgio, a fim de ganhar o quê? O prêmio da plena comunhão e o conhecimento de Cristo. Para Paulo, conhecer a Cristo é inestimável, é o que se pode ter de melhor na vida. E diante disso, eu fico me perguntando, será que a gente é cristão mesmo? Os desejos do nosso coração, os mais íntimos, eles se alinham, se amoldam com algo relacionado à expansão do reino de Deus aqui na Terra? Se amoldam com conhecer a Cristo de verdade? Ou será que os desejos mais íntimos e lícitos, mais íntimos do nosso coração, são até desejos lícitos, como um melhor emprego, uma estabilidade, uma previsibilidade nesse tempo de crise e incertezas, ou quem sabe uma casa maior, ou a saúde melhor? Nós geralmente temos uma vontade ingênua de querer equilibrar aqui as duas contas apresentadas aqui, a das nossas prerrogativas, vontades, aptidões, características, o nosso currículo, aquilo que provém do nosso esforço, das nossas realizações, e a outra, que contém uma única e exclusiva coisa: o conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer a Cristo está muito acima de qualquer valor ganho com o esforço próprio que pensamos possuir. Se nós nos apegamos a Cristo, chegamos a Ele em um relacionamento de concentração total, então, aí sim, nós o veremos como aquele de quem procedem todas as coisas para nós. E afinal de contas, a gente sabe que tudo existe para Ele. Afinal, como diz lá em Romanos 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem até música com isso. A maneira de pensarmos, como usamos o nosso tempo, como usamos o nosso recurso, mostra, evidencia e clarifica o nosso relacionamento com Jesus. Se a gente o escolhe, então tudo o mais perde o valor e a prioridade. Agora, pasme, tornando-se esterco. E aqui não é de nos admirar o fato de Paulo estar tão alegre e disposto, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade, mesmo estando preso, totalmente cerceado em seu direito de ir e vir. Por isso ele recomenda que seus leitores façam o mesmo e se alegrem no Senhor. Afinal, um ganho incomparável, inestimável, indelével e inefável tinha substituído todas as perdas do passado e do presente. Ele tinha vencido a crise. A maior vitória que nós podemos ter diante, durante e após a crise não é sairmos empregados, com a nossa empresa estabilizada, tendo passado por essa crise, com saúde, com famílias margarinas, com um sorriso no rosto. Mas sim, a maior vitória que eu e você podemos ter diante dessa crise é sairmos conhecendo a Cristo mais de perto, em intimidade, proximidade e, por que não, amizade. Entendendo, sim, o poder da sua grande ressurreição que nos faz ter esperança, fôlego, às vezes alívio e a salvação diante de qualquer crise e problema que se levante em nossa frente. Pois isso será temporário, pouco, passageiro, transitório e efêmero, comparado à grande, enorme, infindável e eterna alegria de estar com Cristo. Por isso que a gente pode até participar com Ele dos sofrimentos que Ele mesmo teve.
pois o que ele sofreu não se compara a qualquer transitória fase de sofrimento que estejamos passando, por pior e máxima que ela aparentemente possa ser diante dos nossos olhos. Assim nós podemos alcançar aquilo que ele vai detalhar na sequência do texto, a partir do versículo 12, sobre a ressurreição dos mortos. Já que a gente sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro, a morte não nos dominará, não terá vez sobre nós, ela não nos detém. A vida eterna é o que nos aguarda. Oh, aleluia, ainda bem, que o nosso Senhor Jesus veio. E eu quero concluir essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo nesse final de tarde, com um convite. Talvez você não esteja conseguindo vencer a crise. Talvez ela esteja forte demais. Você não tem mais força. Você está sucumbindo, sendo vencido diante da adversidade. E talvez essa adversidade seja até a sua pretensa força, capacidade ou sabedoria. E eu quero convidá-lo a abrir o seu coração, a ser sincero com Deus e dizer: Deus, eu perdi minhas próprias forças. Eu não consigo. Me ajude a vencer essa crise. Eu reconheço que sou pecador, que acho que tenho domínio sobre tudo, sobre as circunstâncias em minha mão. Eu acho que eu tenho controle, mas eu entendi, Senhor, que eu não tenho e que só posso viver se for com a sua ajuda. Ajuda-me a vencer essa crise, a parar de olhar para mim mesmo pelos meus próprios esforços e buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo. Entra na minha vida, Jesus, muda a minha história, por favor. Em nome de Jesus, amém. Vença a crise, conheça a Jesus. Essa é a maior vitória que eu e você possamos ter. Não pelos nossos próprios esforços, não pelo nosso currículo, não por aquilo que a gente tem de bom, mas por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Deus te abençoe, que nós possamos vencer essa crise conhecendo verdadeiramente. Até mais! Olá! Nossa celebração está chegando ao final. Fique atento a alguns avisos. Nesse período de afastamento, os nossos recursos financeiros estão sendo direcionados a missionários e pessoas com alguma necessidade específica. Portanto, não deixe de fazer a sua contribuição normalmente. Tire uma foto dos dados ao lado, para que você não se esqueça de nenhum detalhe importante. Ao fazer a transferência, acrescente 25 centavos, para que a IBNU possa identificar que esse recurso será direcionado para a Ibira. Se possível, envie para um de nossos tesoureiros o comprovante da sua transferência. Essa semana teremos PG, quinta-feira no Jardim Prudência, sexta-feira Vila Olímpia e Brooklyn. Não deixe de participar. Curta e compartilhe os nossos conteúdos das redes sociais. Isso pode ajudar pessoas a enfrentarem melhor esse momento de crise que estamos vivendo. Nesse período de celebração online, nossa ceia será realizada mensalmente. A próxima será no dia 7 de junho. Separe um pão e um suco de uva e vamos celebrar juntos! Olá, amigos, tudo bem? Saudades de vocês, muita saudade. Em breve tudo isso acaba e a gente vai poder matar essa saudade, é ou não é? Neste momento, pegando um gancho do que o Betinho falou agora há pouco, sobre vencer a crise, vencer na crise, que de fato a gente consiga, esteja olhando sempre para Cristo. É a nossa única esperança, é a nossa solução para tudo isso. É Cristo. Por isso eu te convido agora a orarmos a Deus, entregando todas as nossas angústias, todas as nossas aflições e também os nossos agradecimentos. Mesmo em meio a tudo isso, nós sabemos que Deus é bom e Ele continua sendo bom. E nós podemos também ver o agir dele no meio a tudo isso. Vocês sabem das lutas que eu passei recentemente. Vocês compartilharam comigo, dividiram comigo e é um momento e é importante que a gente agradeça a Deus também em todo o tempo.
Por isso eu peço que você agora feche os seus olhos, acalme o seu coração, lembre de alguém que talvez esteja precisando de que Deus toque aquela pessoa e ore comigo a Deus neste momento, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, neste momento te entregamos no teu altar a vida dos nossos governantes, Pai. Seja na esfera federal, nosso presidente, na esfera estadual, nosso governador e na municipal, o nosso prefeito, Senhor. São pessoas responsáveis por tomar decisões importantes que vão afetar a nossa vida de uma certa maneira. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a eles, que o Senhor dê discernimento, clareie as decisões que eles vão tomar, Pai. Não somente eles, mas os vereadores, os deputados, Senhor, os senadores, todas as pessoas que de fato têm o poder da decisão, da caneta, que influencia, Senhor, na nossa vida. Por favor, Pai, que eles tomem decisões íntegras, justas e honestas, Pai, pensando na população, pensando no cidadão e não somente em benefício próprio, mesmo em meio a todo esse caos, Senhor. Por favor, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os dê sabedoria. Deus, nós te agradecemos pela vida de todos os funcionários, de todas as pessoas, Pai, que estão na linha de frente, combatendo toda essa tribulação, toda essa pandemia aqui no nosso país. E te pedimos também, Pai, fortaleça a vida deles, fortaleça a mente deles ali, revigora, Pai, dê um ânimo físico, emocional, psicológico, Pai, para todas essas pessoas que incansavelmente têm trabalhado em prol do próximo, Senhor, em nosso prol, Pai. Seja motoristas que levam o nosso alimento de um lugar para o outro, aos funcionários de coleta, da saúde, Senhor, restaurantes. Esteja, Pai, com todos eles, Senhor. Nos dê sabedoria também para administrar todos os seus negócios em meio a todo esse caos, Senhor. Paizinho, neste momento, entrego no teu altar a vida também da mãe da Ivani. O Senhor sabe o que ela tem passado, o Senhor sabe o quão difícil tem sido a luta, Pai, mas te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor também dê forças a todos os familiares envolvidos, Pai, nessa luta, Senhor. Na mesma linha, Senhor, eu te peço também que o Senhor esteja agora com a mãe dali, que tem, Pai, passado por momentos difíceis ali, tem passado por uma tribulação, Pai. Ó, Senhor, que de fato a tua calma, o teu cuidado, o teu amor, a tua cura, Senhor, ali seja derramada sobre a vida dela, Pai. Esteja com os familiares também, Senhor, que diretamente e indiretamente estão ligados a isso, estão sentidos, Senhor, também com tudo isso. Esteja com eles, Paizinho. Pai, neste momento, te peço que o Senhor esteja com a vida do Rafinha, Pai, pequeno Rafinha, tão novo, Pai, passando por tanta luta, mas nós sabemos, Pai, que o propósito do Senhor na vida dele é incrível, é imenso. Neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor dê forças a ele, dê forças a Raquel, dê forças ao Herbert e a Aninha, Senhor, ali também. Família tão especial, Pai. Nós amamos tanto e temos sempre orado, sempre colocado essa família, Pai, diante do teu altar, Senhor. Esteja com eles, Pai. Seja com eles, Paizinho, por favor. Senhor Deus, esteja dali também com a Daisy, passando por uma dificuldade física, Senhor, essa luta que ela tem passado, tão difícil mesmo, Senhor, e que tem afetado não somente ela, mas indiretamente ali o André e as crianças, Senhor, o Dani e a Elis. Dê forças a eles, Pai. Uma família tão incrível, tão essencial para o reino, para as nossas vidas, tão alegre, que nos enche, Senhor, de alegria sempre quando nos vemos, Pai.
Por isso fortaleça, Pai, dê vigor ali a eles, Senhor, a todos eles, e mesmo em meio a todo esse caos, Senhor. Que nós, Pai, os teus filhos, os servos teus, Senhor, sejamos instrumentos na tua vida, como instrumentos para levarmos a boa nova, Pai, de fato, sejamos de fato sal e luz em meio a toda essa escuridão, essa enxurrada de informação, a todo esse caos. Sejamos diferença, Pai, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa família, na nossa cidade, por aí vai. Nos ajude, Paizinho, nos ajude, Pai. Deus, nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada, Pai. E ainda que alguém próximo venha a precisar, nos incomode e nos permita ajudar também, Senhor, todos aqueles que necessitam. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Boa semana para vocês. Vocês têm uma semana incrível. E vamos à luta. Vamos à luta. Tudo isso vai passar. Se Deus quiser. Tchau, tchau.